Então, muito bom dia a todos, bem-vindos a esta sessão plenária, em que vamos ter várias apresentações presenciais e 2 apresentações gravadas, pré-gravadas. Eu sou a Susana Neto, sou do Instituto Superior Técnico da Universidade de Western Australia e vou ter aqui ao meu lado o professor Alexandre Quintanilha, que vai ser o nosso keynote speaker hoje. É deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista, uma personalidade muito conhecida de todos nós. Eu vou-me permitir ler aqui um pequenino short bio do professor. O seu pai é açoriano, a mãe alemã, de Berlim. Acarinharam a sua curiosidade, imaginação e vontade de arriscar. Viveu várias décadas da sua vida, primeiro na África Austral, depois na Califórnia e agora em Portugal, onde teve a sorte de liderar inúmeros grupos de trabalho e de conviver com pessoas motivadas e inspiradoras. Doutorou-se em Física, estudou o stress oxidativo nos seres vivos e interessa-se pela forma como lidamos com o risco. Criou e ajudou a criar vários institutos de investigação, vários programas doutorais em Berkeley e no Porto, sempre multidisciplinares. Hoje, como parlamentar, espera contribuir para uma política baseada no conhecimento. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professor. Na nossa mesa vamos ter também connosco o professor António Gonçalves Henriques, nosso APRH de sempre e professor no Instituto Superior Técnico, que nos vai também fazer uma apresentação, e o professor da Universidade Católica Portuguesa, o professor Ricardo Reis, que também aceitou generosamente o nosso convite para estar presente. Então, professor, se quiser, muito obrigada. Professor, quer que eu o lembre do tempo, em alguma altura, ou prefere tomar conta disso por si? Então, 5 minutos. Está bem, eu aviso. Muito bem. Muito bem. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui convosco hoje. Dizer que esta área, a área do clima e da água, foi uma área em que eu trabalhei quando estive em Berkeley durante 20 anos, mas desde que cheguei a Portugal, há 30 anos, que tenho curiosidade e acho que é fundamental, mas não tenho trabalhado especificamente nela. E, portanto, eu queria fazer uma apresentação mais geral, falando de aspectos que têm a ver com aquilo que é, o que eu acho que é aquilo que é necessário para fortalecer a democracia. É esse o meu objetivo. Também dizer que fazer futurologia é sempre muito arriscado. Nós conhecemos muita gente que já o fez no passado, com consequências, algumas delas desastrosas, o senhor do bigode muito farfalhudo e o outro do bigode mais fininho, que nos prometiam montes de coisas diferentes e que não conseguiram, falharam totalmente. Mas nós gostaríamos que, baseando-nos no conhecimento que temos, aspiramos a que possamos realizar-nos a nós próprios, potenciar o nosso bem-estar e dos nossos cidadãos, treinar profissionais competentes, desde cozinheiros até engenheiros, médicos, farmacêuticos, por aí fora, avançar as fronteiras do conhecimento, que é mais difícil, não acontece todos os dias. Se tivermos sorte, conseguimos fazer isso 1 ou 2 vezes na nossa vida, e depois num processo responsabilizar de forma individual, social e ambiental. E com sorte, se tivermos sorte, vamos poder fundamentar políticas robustas que sejam adotadas pelos Estados e fortalecer a democracia. Eu gostava de agora entrar diretamente nos desafios que nós enfrentamos neste momento, nestas áreas do clima, do ambiente, da saúde e do trabalho. E o primeiro slide que eu tenho aqui tem a ver com aquilo que o conhecimento permitiu medir, prever e confirmar.
A ideia de que o CO2 era um gás de efeito estufa foi demonstrado por aquilo que hoje se chama uma cientista cidadã, a Eunice Foote, uns anos antes do John Tyndall e do Arrhenius provarem de forma científica mais correta a ideia de que o CO2 é um gás de efeito estufa, mas depois tivemos eles nos nomes todos que conhecem, o Roger Revelle, o Charles Keeling, o Bert Bolin e o Wally Broker, que trabalharam muito nesta área dos efeitos do aumento do CO2. Atualmente, a temperatura do planeta já aumentou 1,2 graus centígrados e em algumas partes do planeta já aumentou mais de 7 graus centígrados. A Groenlândia, em 2019, perdeu 530 mil milhões de toneladas de gelo, que é um número difícil de imaginar, mas corresponde a um lago com a área de Portugal e 5,5 metros de altura, e o glaciar de Thwaites na Antártida, se despegar da própria Antártida e se derreter, que está previsto que aconteça nos próximos anos, vai fazer com que a água, o nível do mar, aumente 60 centímetros com esse desprendimento. Os eventos extremos têm aumentado, a biodiversidade tem diminuído, a penetração de vetores de doenças também tem aumentado, porque com temperaturas mais altas eles conseguem subir para além dos trópicos, e a fragilidade dos idosos, uma população cada vez mais populosa, também está a aumentar. A destruição das florestas também é conhecida, 1.000 milhões de hectares desapareceram em 40 anos e hoje temos à volta de metade daquilo que tínhamos em termos de floresta. Aliás, a agricultura e a inovação foi aquilo que mais alterou os nossos ecossistemas para nos dar comida. O CO2 na atmosfera já quase que duplicou, e aquilo que inicialmente o John Tyndall tinha previsto é que se aumentasse em 100%, a temperatura do planeta aumentava 5 graus, só aumentou 50% neste momento e já temos um aumento de 1,2 graus centígrados que está a continuar. Agora, atualmente saiu há muito pouco tempo um grande relatório sobre a importância do metano, que passa a ter uma presença muito maior nas nossas discussões, porque até há muito pouco tempo não havia formas muito rigorosas de medir as emissões de metano. Agora já há, e estamos a perceber que ela vem não só da procura de novos recursos energéticos, mas também do lixo que é produzido da agricultura e por aí fora. E as megacidades, quando eu nasci havia uma, com mais de 10 milhões de habitantes, hoje há 50 ou 60 megacidades que têm este problema de que se chama o double burden, tem todas as doenças associadas com a pobreza e tem todas as doenças associadas com a riqueza. E tem, para além de serem ilhas de calor, em que o interior da cidade é 5 ou 6 graus superior aos arredores. No entanto, se a gente olhar para o consumo de energia de várias regiões do nosso planeta, verificamos uma coisa que é óbvia para muitos sabem, que é que nos Estados Unidos e na Europa, desde 65 até há uns anos atrás, o consumo per capita de energia aumentou ligeiramente e está a começar a diminuir neste momento, por causa dos sistemas mais eficientes. Na Europa, a mesma história, mas a população destas duas regiões aumentou muito pouco neste período. Se olharmos para a China, Índia e África, percebemos que ainda estão longe daquilo que são os consumos europeus e americanos, mas que se vão a pouco e pouco aproximando, e as populações envolvidas são muito superiores àquelas que têm a ver com a Europa e com os Estados Unidos. E, portanto, o facto de que estas outras regiões também querem viver como nós, querem viver com o mesmo bem-estar que nós temos, traz um problema grave em relação àquilo que será as consequências do consumo acelerado de energia. Também gostava de relembrar que nós falamos muitas vezes dos problemas do ambiente, mas o conhecimento já conseguiu resolver vários desses problemas. Não sei, muitos não eram nascidos em 52, eu já era, mas o Great London Smog já não se verifica hoje em dia. Hoje há o smog em Beijing, há o smog no Cairo, há o smog, mas sabemos como eliminar o smog das grandes cidades.
A poluição por cádmio e mercúrio no Japão, que tinha a ver com a alimentação, também já não é problema, já foi resolvido. As chuvas ácidas, quase que ninguém fala delas. Houve uma altura em que elas eram muito faladas por esse mundo fora. Elas ainda não desapareceram, mas quase que ninguém fala, não faz parte daquilo que são as notícias de todos os dias. O chumbo nas tintas para brinquedos e na gasolina também deixou de ser um problema no mundo desenvolvido. O buraco do ozono também quase que não se fala, não faz parte das notícias. Ele também ainda não desapareceu, e volta e meia aumenta e diminui, mas já ninguém fala dele. E a questão da eficiência energética e fontes renováveis de energia está a aumentar a uma velocidade absolutamente exponencial. Quer dizer, hoje produzir energia de fontes renováveis é quase tão barato como das fontes fósseis que existiam, e portanto teve enormes avanços. E a captura e armazenamento do carbono e a captura e a utilização do carbono para produzir plásticos e outras questões estão também todos agora a ser explorados. As surpresas, e aqui não são todas a ver com o clima, mas têm a ver com a saúde, que alguns de vós se calhar não se apercebem, que 2/3 das células no vosso corpo, no vosso e no meu, eu não sou diferente, 2/3 das células no vosso corpo não são células humanas. São de bactérias, são de fungos, são de parasitas, e isto é uma realidade absolutamente espantosa. Nós somos essencialmente um ecossistema de bactérias, fungos e parasitas, e só uma pequena parte das nossas células é que são humanas, e faz-nos pensar um pouco no que é que nós somos, afinal. Que 99,9% de todas as espécies já desapareceram, e a gente espera que a nossa não faça parte desse grupo daqui a uns anos, quando olharmos para trás, mas provavelmente vai fazer parte, e que em 30 anos temos tido COPs, há 30 anos que temos COPs, e apesar de ter há 30 anos COPs, o CO2 não só continua a aumentar, mas continua a aumentar de uma forma acelerada. Hoje em dia aumenta 3 vezes a velocidade que era nos anos 60, e portanto as COPs são muito bonitas, nós vamos a estas reuniões, falamos muito, mas de facto o impacto sobre o CO2 é relativamente pequeno. É que a eficiência da fotossíntese é uma vergonha. A fotossíntese tem eficiência de 6%. Quer dizer, qualquer engenharia genética que consiga modificar isto tem consequências para a agricultura e para a alimentação de forma dramática. Última surpresa é os efeitos a longo prazo do Covid, que há 4 ou 5 milhões de americanos atualmente que têm consequências a longo prazo neuronais, respiratórias, circulatórias do Covid, e que ninguém faz a mais pequena ideia do que são e como é que se devem tratar. Portanto, este é se calhar um dos grandes desafios que nós vamos ter a muito curto prazo no mundo. Outra notícia que eu acho que é importante transmitir é a questão da desaceleração demográfica mundial. Nós, e os impactos que isto vai ter, obviamente, no clima e na saúde. A taxa de crescimento da população mundial neste momento é de 1%. Mas, nos anos 60, a taxa de crescimento era 2%. Isto significa que o número de pessoas adicional todos os anos é a mesma, porque em 1960 tínhamos metade da população que temos hoje, portanto estamos a aumentar 70 milhões todos os anos, apesar dela vir a decrescer. E a taxa de fertilidade é atualmente 2,44, era à volta de 5, também nos anos 60, e as previsões mais recentes mostram coisas muito, até surpreendentes. As Nações Unidas, já há 3 anos atrás, estimava que o máximo da população mundial era de 11 mil milhões, em 2100, com uma taxa de fertilidade de 1,9, portanto nem sequer havia substituição de gerações, e o Lancet, que é se calhar uma das revistas, 2 revistas mais conhecidas na área da saúde, prevê que o máximo da população mundial não chega aos 10 mil milhões, nos meados deste século, com uma taxa de fertilidade de 1,66. A taxa de fertilidade que repõe a população é 2,1, não perguntem porque é que é 0,1, devia ser só 2, mas não é 2,1, e o que isto significa é que isto vai alterar, já está a alterar as pirâmides populacionais, que tinham este formato, muitos jovens e poucos idosos, agora em muitos países já está desta maneira, se calhar vai passar a estar um bocadinho mais desta maneira, eventualmente virá para o paralelo. E com os efeitos todos que isto vai ter no mercado de trabalho, que está a preocupar o mundo inteiro.
não é? Quer dizer, o que é que isto vai fazer em termos do mercado de trabalho disponível no futuro? O que é que nós sabemos atualmente? O que nós sabemos é que a temperatura global vai continuar a aumentar. Por muito que a gente faça e por muito que vários países estejam a fazer muito, a temperatura global vai continuar a aumentar. As temperaturas locais vão continuar a aumentar ainda mais em certas regiões do planeta. Os eventos extremos, na sua frequência e intensidade, vão continuar a aumentar. As inundações e as secas vão ser prato todos os dias em que nós vamos ter que enfrentar. A população mundial vai continuar a aumentar, pelo menos durante umas décadas, à nossa frente. As áreas costeiras vão ser altamente afetadas com o aumento do nível do mar. A concentração nos centros urbanos vai continuar a aumentar e as ilhas de calor vão ser cada vez mais pronunciadas como consequência. As necessidades alimentares vão continuar a aumentar, têm vindo a aumentar este tempo todo. A procura do bem-estar vai continuar a aumentar. Quem é que não quer viver melhor, com melhores condições de vida no futuro? E o consumo de água vai continuar também, não só na quantidade, mas também a exigência da qualidade também vai aumentar. E a questão do acesso a essa água e dos custos envolvidos são questões económicas muito, muito complexas que muitos países estão a tentar desenvolver. O que temos dificuldade em prever, e eu já estou próximo do fim, o que nós temos muita dificuldade em prever, e é isto que também torna a política complicada, porque a gente sabe que nós gostaríamos muito que as políticas fossem baseadas no conhecimento mais robusto que nós temos. E gostaríamos de trabalhar para isso. Mas às vezes são necessárias tomar decisões políticas antes de ter o conhecimento todo. Aliás, na pandemia isso foi claríssimo. E isto é um dilema muito grande, não é? Como é que, sem ter o conhecimento todo, como é que se tomam decisões que se possam vir a adaptar mais tarde? E aquilo que nós não sabemos é quais são as regiões do planeta mais afetadas e como é que vão ser afetadas. Temos uma vaga ideia, achamos que a Península Ibérica vai ser muito afetada, os modelos é isso que mostram, mas não temos certezas sobre essas questões. Como vão reagir as populações? Isto é sociologia, isto é complicado. Como é que as populações vão reagir a estas alterações climáticas que vão acontecer e de acesso à água? Até onde será politicamente explorado, eu ponho a ênfase no explorado, a questão do me first. Não foi só o senhor dos cabelos cor de laranja que esteve na Casa Branca durante uns anos que defende o me first. Nós temos vários políticos europeus que estão muito próximos dessa ideia, já para não falar naquilo que aconteceu no Brasil, na Rússia, na Índia, na China, por esses países todos. E, portanto, até onde é que isto vai ser explorado? Os outros que, desculpem a expressão, os outros que se lixem, eu tenho que ser mais protegido. E que tipos de conflitos irão surgir ou se irão intensificar? Eles já existem. São tudo dúvidas que existem, são muito difíceis de responder, e eu penso que o século XXI vai ser definido, quando me pediram para eu falar sobre o planeamento e a gestão, eu acho que ele vai ser definido por uma palavra muito simples: imprevisibilidade. E não é só na área tecnológica, é na área social, na área psicológica, por aí fora. E as palavras de ordem que nós temos que reforçar todos os dias, quando pudermos, é a conservação dos recursos, não é só energia, é água, são os outros recursos todos, a adaptação, porque as alterações vão acontecer, já estão a acontecer, e nós vamos ter que nos adaptar, a diversificação das fontes dos recursos que nós precisamos e a equidade, tentar trabalhar para que não sejam os mais vulneráveis, como acontece atualmente, a sofrerem as consequências daquilo que os menos vulneráveis desenvolveram. Conscientes dessas emergências, as soluções baseadas no conhecimento são várias. Está aqui um elenco grande de áreas em que há muita gente a trabalhar, aliás, vão ter exemplos a seguir dos oradores que vêm a seguir sobre muitas destas áreas que estão a atrair imensa gente jovem que quer trabalhar nestes domínios, a transição para energias renováveis,
incluindo a captação, a diversificação energética, que é sempre muito problemática, porque há pessoas que acham que há certas fontes de energia que não devem ser utilizadas, é complicado. A economia circular, a agropecuária inteligente, o adjetivo inteligente aqui é de propósito, a eficiência na utilização destes recursos, a partilha do conhecimento e da tecnologia, para que os outros não tenham que fazer as mesmas asneiras, e a adaptação climática. Eu só gostava de referir que, no fim de 2021, foi possível na nossa Assembleia aprovar a Lei de Bases do Clima, que é uma lei ambiciosa, mas é uma lei que foi votada favoravelmente por 95% dos parlamentares que estavam presentes. É uma lei que trata destes tópicos todos que estão aqui e mais alguns, e que, se não conhecem, é ambiciosa, não vamos fazer tudo aquilo que queremos fazer neste período, mas acho que vale a pena ler. E terminava com este slide, que nos dá alguma esperança para nós em Portugal. Foi publicado um Eurobarómetro em novembro de 2021, portanto há 2 anos, mas nem chega. Na União Europeia, os portugueses são os mais curiosos e confiantes na capacidade de conhecimento de resolver desafios. Eu não sabia, mas isto é o resultado de um Eurobarómetro, que me deixa muito orgulhoso, é a palavra forte demais, mas muito satisfeito a gente acreditar que é através do conhecimento que se calhar vamos resolver as questões. E acho que a experiência da pandemia reforça este dado, porque já não se ouve falar dos ligacionistas em Portugal, ainda houve, mas quase que já não se ouve falar deles, pelo menos não têm a visibilidade que tinham. Houve uma altura em que tinham a mesma visibilidade dos que não eram negacionistas, deixaram de a ter. Se calhar diminuíram também em tamanho, não sei. E, finalmente, uma frase que eu gosto muito: knowledge is expensive, isn't cheap, but ignorance is much more expensive. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Quintanilha. Não foi preciso lembrá-lo do tempo, porque ainda nos deixou um par de minutos antes dos 20 que tínhamos pensado. O debate e as perguntas serão feitas no final do painel. Eu vou agora pedir ao André que nos ajude a passar as 2 apresentações que foram pré-gravadas, do engenheiro Mel Batista, presidente da Liswater, e da engenheira ou doutora Maria Fernanda Campos, que é inspetora-geral da Autoridade das Condições de Trabalho. Vamos ver estes 2 vídeos que são curtos e depois passarei então a palavra ao professor António Gonçalves Henriques e ao professor Ricardo Reis. Começo por dar os parabéns à PRH pelo seu 16º Congresso da Água e naturalmente, dizer o meu prazer de aqui estar falando das questões de planeamento e gestão, entenda-se, dos serviços de águas do século XXI. Todos estamos bem cientes da importância desses serviços. São serviços, na sua lógica de abastecimento e também de gestão de águas residuais e pluviais, são considerados essenciais à saúde pública, ao ambiente, ao bem-estar dos cidadãos e às atividades económicas de modo geral. E não é por acaso que, em termos de Nações Unidas, são considerados uma das grandes prioridades atuais e são mesmo tidos como direitos humanos. Qual é a situação atual no país? Ora bom, nós temos todos a noção de que fizemos uma evolução notável nos últimos 30 anos. Mas a verdade é que nos últimos anos parece haver alguma estagnação, eu diria mesmo algum retrocesso, com problemas de fundo que não se resolvem sistematicamente, com um poder político que parece ter adotado outras prioridades fáceis de setor, é natural, enfim, grandes problemas que surgem,
mas isso tem levado a que ele não apareça a assumir de forma muito visível a liderança de um processo de melhoria destes serviços. As autoridades do setor não viram reforçada a sua capacidade, pelo contrário, viram mesmo em certos casos retirados poderes que tinham anteriormente. As entidades gestoras estatais parecem ter reduzido, de certa forma, a intensidade da sua intervenção, até por diversos condicionantes que hoje têm, que antes não tinham. As entidades gestoras municipais, face ao seu elevado número, temos verdadeiramente entidades a duas velocidades, umas mais modernas, mais evoluídas, outras ainda com muito baixo desempenho. As entidades gestoras privadas lutam num mercado que está estagnado, o mercado das concessões, num ambiente até, em certos casos, de alguma velada hostilidade, e o setor empresarial parece virar-se crescentemente para mercados estrangeiros, face à estagnação do nosso mercado. Onde havia, ao longo destes 30 anos, dinâmica, proatividade de todos os atores, parece haver hoje uma desaceleração de tudo isso. E esta estagnação não é só dos serviços de águas. Eu diria que ela também tem acontecido ao nível da gestão dos recursos hídricos e da gestão de resíduos. Retomar, de certa forma, a dinâmica anterior é algo essencial, na minha opinião. Que visão devemos então ter para melhorar o setor? Nós devemos querer ter a ambição de alcançar serviços de excelência, porque temos condições para o fazer. E num quadro de crescente circularidade, de novos desafios que se colocam, enfim, que obrigam os operadores a repensar a sua estratégia face ao futuro. Que grandes objetivos devemos identificar? Eu diria que 4 grandes objetivos. Nós queremos serviços eficazes, eficientes, sustentáveis e com maior valor acrescentado. Efetivamente, pretendemos serviços que atinjam as metas estabelecidas, que sejam eficazes. Pretendemos serviços que sejam geridos com o menor custo possível, contribuindo assim para uma moderação tarifária e para a sustentabilidade económica destes serviços, ou seja, sejam eficientes. Pretendemos serviços que sejam sustentáveis no médio e longo prazo. Pretendemos serviços que contribuam para a valorização, quer do ambiente, quer do território, quer da economia, quer da sociedade em geral. E como devemos então organizar a nossa estratégia neste setor? Definindo o que entendemos ser objetivos estratégicos, globais, e os objetivos específicos correspondentes, para atingir estas necessidades de eficácia, de eficiência, de sustentabilidade e valorização. Naturalmente, temos que quantificar esses objetivos, definir metas, e depois identificar que medidas temos que tomar para alcançar esses objetivos. E essas medidas, para que sejam efetivamente implementadas, deverão ter associados mecanismos de incentivo ou de estímulos que facilitem a sua concretização. Naturalmente, tudo isso implica investimento e disponibilidade de financiamento significativo. Se falarmos em termos de grandes objetivos, ao nível da eficácia, estamos a pensar em acessibilidade, estamos a pensar em continuidade, em qualidade, quer da água distribuída, quer das águas residuais. Estamos a pensar em segurança, resiliência, ação climática, na equidade e acessibilidade económica da população. Se pensarmos na componente de eficiência, há uma eficiência que podemos obter através de melhor governação e estruturação do setor, mas também ao nível da melhor organização, modernização e digitalização dos operadores. Certamente na melhor alocação das verbas que podemos canalizar para o setor, e não podemos deixar de pensar na eficiência hídrica e na eficiência energética associada à neutralidade carbónica. Na terceira componente de sustentabilidade, temos a sustentabilidade económica e financeira fundamental para que o setor possa ter futuro, sustentabilidade infraestrutural, também na utilização e recuperação de recursos, portanto, a sustentabilidade na gestão dos nossos recursos,
o capital humano e também as questões de informação, conhecimento e inovação. E, finalmente, se falarmos de valorização, podemos pensar em valorização empresarial, portanto, económica, podemos pensar em circularidade ao nível do ambiente, ao nível do território, podemos pensar na valorização societal destes serviços, associado a isso, questões de transparência e ética e, finalmente, a sinergia entre este objetivo e estes serviços, concretamente, com outras prioridades da sociedade. Eu acredito que de todos estes tipos de objetivos, há alguns mais importantes que aqui aparecem identificados. Todos eles têm a sua importância, mas alguns devem ser maior prioridade e, como se vê aqui, eles estão muito centrados nas questões de eficiência, porque a eficácia já nós atingimos razoavelmente, já temos esses serviços prestados à grande maioria da população, mas na eficiência temos muito que evoluir. E também na sustentabilidade temos ainda muitas fragilidades. Se pensarmos quais são os três mais importantes, eu diria que a sustentabilidade económica ou financeira, a governança e estruturação do setor e a sustentabilidade infraestrutural, que são talvez os mais preocupantes. Para os alcançar, temos que definir medidas e no plano que foi desenvolvido identificam 70 medidas de diversos tipos, infraestruturais, operacionais, económicas, organizacionais, de capacitação e sociais, além de outro conjunto de medidas que vamos chamar mais ambientais e que deviam ser implementadas no âmbito, por exemplo, do Plano Nacional de Água e dos planos da bacia hidrográfica. Essas medidas, como referi há pouco, mais facilmente se concretizarão se conseguirmos identificar quais são os incentivos a criar, económicos, financeiros, fiscais e também legais, regulamentares e institucionais. E podemos ainda pensar no tipo de estímulos, mesmo sem cariz obrigatório, mas que ajudam ao desenvolvimento ao nível técnico e de capacitação, ao nível reputacional e de comunicação dos melhores operadores e melhor desempenho, ao nível da inovação e do mercado. Estes planos, e concretamente o plano deste setor, é essencial que exista naturalmente, mas que depois tenha um bom mecanismo de governança, que seja acompanhado com uma monitorização da sua implementação, tenha uma gestão de risco associada, que seja revisto periodicamente, que envolva os agentes do setor. Essa monitorização que referi deve centrar, obviamente, nos objetivos, verificando se eles estão a ser alcançados ou não, mas também nas medidas, se elas estão a ser criadas ou não, nos incentivos também estão a ser criados e, naturalmente, no investimento estamos ou não a afetar as verbas necessárias ao plano. Em conclusão, após 2 décadas ou 3 décadas de progresso, percebemos que subsistem ainda problemas estruturais graves nesse setor. E ou voltamos a centrar a nossa atenção nesses problemas, e nomeadamente o próprio nível político, ou iremos ter algum retrocesso. E isso certamente será negativo para o ambiente, para a saúde pública, para a sociedade em geral, quer para esta geração, quer para a próxima geração. A importância de um plano estratégico, ela é absolutamente indispensável porque significou traduzir o que é que queremos no futuro para este setor. O plano que foi elaborado é um plano exigente, é ambicioso, sem dúvida, centra-se num conjunto de prioridades, mas não esquece outros aspectos, talvez menos relevantes, mas que não podem deixar de ser atendidos. Sendo um plano, o fundamental dele agora é ser aprovado e implementado, cabe ao governo criar condições para a sua verdadeira implementação. E, finalmente, é um plano que apela a contribuir de todos, do governo, dos órgãos políticos, de outros órgãos políticos, da administração pública, dos operadores, do mercado, das associações, toda a sociedade em geral. E isso pode beneficiar muito se definir um pacto para a água e se estes
atores do setor aderirem a esse pacto, portanto, tiverem esse objetivo comum, revendo-se numa estratégia nacional e aplicando-a a estratégias locais. E, no essencial, com esta mensagem termina a intervenção. Ou seja, temos que ter um plano, mas mais do que ter um plano, temos que o saber implementar, e para o implementar nós temos que conseguir uma convergência e um contributo de todos os atores naquilo que designa aqui como Pacto para a Água. Muito obrigado. Agradecemos ao engenheiro Jaime Melo Batista, que não nos pode ouvir. Eu vou fazer aqui uma gestão adaptativa e vou alternar, em vez de ouvirmos outro vídeo a seguir, penso que será preferível termos de viva voz o nosso caro professor António Gonçalves Henriques, alargando também o âmbito da apresentação. Tivemos muito focados nos serviços de água depois de uma muito abrangente visão que o professor Quintanilha nos deu e, portanto, agora vamos ter o professor Gonçalves Henriques, que eventualmente também poderá fazer a ligação com algumas destas questões abordadas. André, pode confirmar o som, por favor? Já está. Obrigado. A culpa foi minha, já está. Não sei, mas não preciso de repetir, julgo eu que se ouviu suficientemente bem o que eu disse. Ora bem, eu gostava de começar por pegar exatamente no slide final da excelente apresentação do professor Alexandre Quintanilha, para discordar um bocadinho daquela conclusão final, e acho que isso é interessante em termos de debate. A referência que o professor Alexandre Quintanilha nos trouxe foi que o órgão de estatística da União Europeia, que me está a falhar agora o nome, referiu que os portugueses, o Eurobarómetro, os portugueses que confiavam muito no conhecimento, e que isso era visto como algo de positivo. Ora bem, devo dizer que tive uma experiência interessante relacionada com esta questão, já há uns bons anos, quando vivi cerca de 2 anos nos Estados Unidos, onde verifiquei que as pessoas comuns, não necessariamente as pessoas académicas, as pessoas comuns, continuavam na sua vida normal, como se não houvesse problemas no resto do mundo. Na altura, final dos anos 70, estávamos ainda a viver a sequela da crise energética. Na Europa estávamos todos muito preocupados com o consumo de combustível, sobretudo de gasolina, gasóleo, a comprar carros cada vez mais eficientes e cada vez mais pequenos, e nos Estados Unidos não havia nada disso, não é? Continuavam todos com aqueles carros a gastar 20 litros aos 100 km, 25 litros aos 100 km ou mais, carros enormes, sem nenhuma preocupação. E quando eu perguntava às pessoas o que é que se passava, eles diziam, isto não há problema nenhum, a gente vai continuando, porque depois eles vão descobrir alguma coisa. Pronto. E, portanto, havia aqui uma confiança cega no conhecimento, eles vão descobrir alguma coisa, e, portanto, para que é que nos devemos estar a preocupar? E esta é muito a mentalidade que continua, julgo eu, ainda hoje nos Estados Unidos. De certa forma, algumas semelhanças também em Portugal. Ora bem, as pessoas não estão muito interessadas em discutir os problemas, não são muito participativas, em princípio porque confiam que alguém há de resolver o problema. Pronto, e portanto não é propriamente a sua preocupação. E portanto o apelo à cidadania em termos de resolução de alguns problemas, e realmente problemas ambientais, às vezes é difícil porque as pessoas creem que tudo isto se há de resolver. Pronto, a questão das alterações climáticas, alguém há de inventar alguma coisa, resolver alguma coisa, e portanto não vale a pena nós preocuparmos.
Obviamente que as pessoas vivem mais felizes com isto, não é? Na sua inconsciência. Também as crianças são normalmente mais felizes com a sua inconsciência. Mas de qualquer das formas, julgo que isso é um pouco preocupante e, sobretudo, julgo que isto é fundamentalmente também dirigido para os sociólogos, que estão alguns presentes na sala, e os sociólogos. Isto é muito importante em termos da comunicação, de como é que se transmite as nossas preocupações, como é que se leva as pessoas a aderir. É mais difícil, não é? Porque, enfim, diz isso, não é bem connosco, alguém há de fazer isto e, portanto, nós continuamos a ter o comportamento que temos. Ora bem, aquilo que eu gostava de vos apresentar, eu só tenho basicamente um slide, e depois meio, já vamos ver porque é meio, um slide em que procurei ir ver a evolução das questões das preocupações ou das políticas ligadas à água, praticamente desde o início das políticas modernas, em 1880, esta década de 80 dos anos 1800, é importante porque correspondeu à fundação dos serviços hidráulicos, a toda uma nova política que esteve ligada ao fomento hidráulico e, de certa forma, continuou durante quase um século. Portanto, a água era um fator de desenvolvimento socioeconómico e, portanto, aquilo que nós tínhamos que fazer era minimizar os custos para alcançar determinados objetivos. E são desta época duas políticas muito importantes. A primeira, que referia, iniciou-se com a Lei da Eletrificação Nacional, 1944, com o engenheiro Ferreira Dias, e que basicamente assentava no seguinte princípio: para nós assegurarmos o desenvolvimento do país, sobretudo o desenvolvimento industrial, temos que apostar na eletricidade, no desenvolvimento da eletricidade. E, portanto, houve um grande fomento da produção de eletricidade, fundamentalmente baseado nos nossos recursos próprios, na hidroeletricidade. Bom, e, portanto, este foi a Lei da Eletrificação Nacional de 1944 foi fundamental, que deu origem ao desenvolvimento de todos os grandes aproveitamentos hidroelétricos, a começar por Castelo de Bode. Curiosamente, Castelo de Bode foi inaugurado em 1951, o ano em que eu nasci, é uns meses mais velha, a barragem uns meses mais velha que eu, e Venda Nova, no norte. Portanto, havia uma barragem na zona central, no norte, no sul não havia, porque não havia condições topográficas para a construção de grandes barragens. E tudo isso deu origem a um desenvolvimento significativo de todo o aproveitamento da água com um objetivo: a produção de energia. Um segundo, já agora tinha aqui o tal meio slide, que é interessante, há aqui a fotografia do engenheiro Ferreira Dias. Foi fundamentalmente um técnico, passou fugazmente pelo governo como subsecretário de Estado, julgo eu, da Economia, ligado à Economia, mas foi fundamentalmente técnico, que depois se juntaram vários outros que deram origem a este desenvolvimento. Tem a fotografia da barragem de Castelo de Bode, uma notícia de um jornal da época sobre a inauguração da barragem Castelo de Bode, 21 de janeiro de 1951. E depois tem uma frase muito interessante, que eu reproduzi aqui porque parece que é feita para os dias de hoje, que diz que só eu sei a atenção, o cuidado, o esforço e as dificuldades que foi preciso vencer num país em que há muitos descrentes das nossas riquezas próprias e das nossas possibilidades, e em que, além de haver muitos descrentes, há muitos interesses cimentados em certos setores. Esta frase foi do ministro Sulpico Pinto, também responsável pelo avanço deste sistema da eletrificação nacional, e aquilo que foi interessante na altura foi que todo o desenvolvimento do sistema foi baseado em empresas privadas. E por isso eu acrescento, só eu sei as dificuldades que tive em pôr de pé duas empresas, que hoje são as adjudicatárias das concessões do Cávado, Venda Nova, e do Zezer, hidroelétrica do Zezer. Ora bem, fundamentalmente aquilo que foi interessante, e refiro isto para comparar com a situação atual, é que havia um poder político forte
enfim, na altura não democrático, mas podemos ter um poder político forte, democrático, com certeza, mas com ideias bem definidas, sabendo exatamente o que é que quer, e depois vão chamar os privados para executar aquilo que o Estado entende que deve ser feito. A semelhança ou a contradição que nós temos atualmente é que precisamos fazer qualquer coisa que não está bem definido. Isto é a política um pouco hoje, chamamos um privado qualquer e faça lá o projeto, ou desenvolver lá o projeto para resolver este problema. Um exemplo típico em que eu estou também envolvido com o professor Ricardo Reis, o caso do aeroporto de Lisboa, é típico. Porque é que o aeroporto de Lisboa não avançou já desde o projeto da ideia inicial de Rio Frio, do final dos anos 70, o início dos anos 70. Fundamentalmente por isto, é porque não houve nunca uma análise forte, um projeto forte que foi posto em cima da mesa e que se chamava os privados para fazer aquilo que o Estado queria. Aquilo que se fez ao invés foi, ultimamente, contratar uma concessionária e dizer agora façam um aeroporto onde quiser, com a dimensão que quiser, logo se vê o que é que vai sair daqui. Pronto, e obviamente que não sai nada de bom. Ora bem, esta contradição é importante. Não estou obviamente a defender o Estado autoritário, com certeza, mas estou a defender que é necessário termos um Estado forte, com ideias claras sobre o que é que vem, o que é que deve ser feito, e a função dos privados é fazer ou é desenvolver aquilo que deve ser feito. Ora bem, eu agora queria andar aqui para trás e julgo que é assim, não. Só tem Já está. 2 minutos ou assim? Sim, senhor, eu vou já seguir aqui o segundo grande período é o do utilitarismo. Portanto, a água é um bem de consumo, um fator estruturante do desenvolvimento a que é atribuído um valor e um custo. E, portanto, aqui a ideia era fazer o desenvolvimento, o chamado aproveitamento dos recursos hídricos, no sentido de maximização da riqueza. E, portanto, temos aqui o domínio dos aproveitamentos de fins múltiplos, que surgiu, por exemplo, no caso do Mondego, com a Aguieira e todo o regadio do Baixo Mondego, mas também vários outros setores. Eu devo dizer que no técnico a minha formação foi muito nesta base ainda, com este paradigma do utilitarismo, a maximização dos benefícios. Há documentos muito interessantes da OCDE, guias da OCDE, sobre a avaliação económica, ambiental, social de projetos de fins múltiplos, em particular no caso dos projetos hidráulicos. E finalmente, atualmente estamos a caminhar no sentido deste desenvolvimento sustentável, em que temos uma integração dos vetores sociais, económicos e ambientais. E eu acho que centrava aqui o tema da integração. Muitas vezes aparece o desenvolvimento sustentável com os 3 pilares, 3 coisas que são ligeiramente diferentes ou bastante diferentes, não estão integradas, mas julgo que fundamentalmente o desenvolvimento sustentável é a integração. Há também vários documentos da OCDE que foram produzidos no sentido do desenvolvimento sustentável, em que é salientada exatamente esta questão da integração e fundamentalmente da dissociação do desenvolvimento socioeconómico e da degradação ambiental. Só o último minuto para referir a importância do conhecimento nisto tudo. Ora bem, enquanto no início, na parte, quando estávamos no fomento hidráulico, uma das preocupações que houve também com o Estado foi o desenvolvimento do conhecimento nacional, e daí a criação de instituições de investigação fortes, em que aquilo que se pretendia era o desenvolvimento do conhecimento a nível nacional. Um exemplo fundamental é exatamente aqui o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Eu devo dizer, muito da minha formação como engenheiro civil se deveu aqui ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em que havia, no início em que eu comecei aqui a trabalhar, reuniões anuais com o então diretor-geral dos serviços hidráulicos, para aprovar o chamado Plano de Estudos de Obras Hidráulicas, em que ele dizia quais eram as necessidades de estudo e aquilo que se fazia entre os investigadores na altura do UNEC e a Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos, e o mesmo se fazia com as estradas e com todas as outras áreas, era
a investigação que era necessário, o conhecimento que era necessário aprender ou criar ou importar, para nós termos nacionalmente os conhecimentos necessários, as bases de conhecimento necessárias para poder avançar. Ora bem, isso foi abandonado. Hoje há completo desinvestimento, começar aqui no UNEC, eu fiquei com muita pena minha e de todos os investigadores que aqui estão, há um grande desinvestimento também a nível nacional do conhecimento. Hoje, se nós perguntarmos às entidades responsáveis pela gestão da água o que é que querem fazer em termos de investigação, vão dizer que não precisamos fazer nada, porque já temos tudo, já conhecemos tudo, é típico. Bom, e portanto este era um dos aspectos também que eu gostava de relevar, em que a criação de conhecimento tem que ser muito também, ou partir muito da parte dos utilizadores. Não podem ser só os investigadores a inventar o que é que vão investigar, às vezes vão investigar coisas que estão ao lado das suas próprias necessidades. Eu se calhar ficava por aqui, que está o meu tempo terminado, e depois podemos continuar a conversar com certeza. Muito obrigada, professor Gonçalves Henriques, e penso que sim, que vamos conversar, até porque temos aqui, além do historial muito interessante que nos trouxe destas gerações, das questões da água em Portugal, a questão do conhecimento, e eu penso que foi muito interessante levantar este limbo, esta área cinzenta entre o que é desinteresse e o que é aceitação, e isso é muito relevante, porque sabemos que hoje em dia, nas questões complexas, as pessoas muitas vezes se sentem tentadas a que alguém responda por elas aos problemas, e essa é a base também para outros riscos que conhecemos. As respostas simplistas acalmam muita gente, e isso é um grande risco. Até onde é que conseguimos estar dentro das questões, e nós próprios investigadores e académicos e profissionais nos debatemos com essa questão. As questões são tão complexas que às tantas não sabemos muito bem onde estão as fronteiras da nossa capacidade de compreender para ainda mais então solucionar problemas. E penso que estamos perante alguns dilemas complicados da nossa civilização, até diria. Eu vou pedir ao André, se o professor Ricardo Reis concordar, podemos passar agora o segundo vídeo, que são mesmo 5 minutos, porque penso que o outro ultrapassou um bocadinho aquilo que foi pedido, e depois então o professor Ricardo Reis fará a sua... Então agora vamos ouvir a doutora Maria Fernanda Campos, que é Inspetora-Geral da Autoridade das Condições de Trabalho. Boa tarde a todos, é um gosto enorme estar aqui neste 16º Congresso da Água, e viver com a água é um tema importantíssimo. Eu estou muito grata por terem desafiado a ACT para esta participação e lamento muito não estar presencialmente com todos vocês e nem sequer estar aqui online, ter tido a possibilidade também de optar por vos mandar uma mensagem gravada. Foi uma ótima forma de poder estar aqui graças à tecnologia. Viver com a água parece que não tem nada a ver com a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas tem tudo a ver com a Autoridade para as Condições de Trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. O trabalho faz parte da nossa vida, da nossa identidade, e é um ponto fundamental para a nossa participação cívica, para a nossa inclusão social e para percebermos que através do nosso trabalho temos também aqui um contributo muito importante para viver com a água. A ACT é um organismo do Estado que tem por missão a melhoria das condições de trabalho e promover essa melhoria de várias maneiras. Entre elas, e aquela que é mais conhecida, é seguramente a ação inspectiva da ACT, para verificar se são cumpridas as regras legais que regulam as relações de trabalho subordinadas. Este aspecto é muito importante e prende-se com uma alteração substancial e veloz daquilo que é o contexto do trabalho e o mercado do trabalho. Sabemos todos que, por força de várias mudanças, entre as quais, com impacto grande, as alterações climáticas, grandes incêndios, manifestações extremas das alterações climáticas levam a um impacto brutal no emprego e na forma como trabalhamos. E isso é fundamental termos em conta. E aí intervém a ACT,
quer acompanhando grandes fluxos migratórios de trabalhadores e também de empresas que se movem, deslocam-se muito facilmente para para os territórios onde existe menos danos causados por alterações climáticas, mas tudo isso tem um grande impacto, como dizia, nas relações de trabalho e no mercado laboral. E por isso, aqui a ACT é chamada também para fazermos esse acompanhamento, para verificarmos que não existe exploração laboral, que não são ao abrigo dessa pressão migratória também causada por guerras e por outros fatores, mas muito pela pressão e pela pobreza, grande parte causadas por essas alterações climáticas. Há um crescente, e tem-se identificado, um crescente crime, crescentemente vê-se e verifica-se crimes de tráfico de pessoas. A ACTI também colabora com as autoridades policiais para que esse controle seja feito e essa possibilidade de investigação e possibilidade de correção e de punição, obviamente, dos culpados possa ser alcançada, protegendo os trabalhadores que são muitas vezes vítimas de tráfico para exploração laboral e fazendo com que tudo isso seja, ou contribuindo para que tudo isso, para que todos esses aspectos sejam aqui tratados. E isso tem tudo a ver com estarmos ligados e respeitarmos aquilo que é a natureza. E tem a ver também, e falando mais especificamente na água, por exemplo, na agricultura, a transição para a economia verde, a transição para a digitalização, a tentativa internamente, e como todos os organismos também estão a passar por uma fase de digitalização, obviamente que também internamente a ACT vai fazendo essa transformação digital, afastando a materialização, por exemplo, de processos, afastando a necessidade de utilizar papel ou indo diminuindo, e tudo isto está relacionado e tudo isto tem que entrar numa gestão, num planeamento normal das organizações e tem que estar aqui em linha de conta com aquilo que é o contexto mais amplo, mais global e olhar para a nossa realidade de forma integrada e de forma holística para vermos em que é que podemos contribuir mais para essa harmonização ou a tendente harmonia, a desejada harmonia entre o homem e o meio ambiente, o habitat que o rodeia. Porque tudo isso, tudo aquilo que fazemos tem implicações fortes e todos nós podemos contribuir para a minimização dos impactos negativos e para aqui uma maior responsabilidade social e responsabilidade das organizações, integrando na sua gestão aquilo que é a necessidade de termos o respeito pela natureza, e aqui falando na água novamente, uma vez que estamos aqui entre a população aqui deste congresso são pessoas com muito conhecimento e muito implicadas no contributo para a salvaguarda deste recurso hídrico que é fundamental para a vida de todos nós. Renovando o meu agradecimento pelo convite, quero desejar um bom trabalho a todos, quero dizer que a ACT colabora e coopera com todos os organismos que possam confluir para uma sociedade mais justa e melhor, obviamente na sua área de competências, mas estamos sempre disponíveis e foi para nós alguma surpresa grata, uma surpresa muito agradável, este convite que inclui a ACT como um dos parceiros que pode efetivamente contribuir para que exista uma cultura de respeito pelos recursos naturais e que o trabalho também e as condições de trabalho sejam aqui chamadas a esta discussão. Foi um enorme gosto, muito obrigada a todos
consultem a página da ACT, porque temos muitas respostas e podemos, com certeza, contribuir lado a lado para que todos possamos preencher isso que nos move de termos uma sociedade melhor e mais justa, com maior equilíbrio para todos. Muito obrigada a todos. Agradecemos também à doutora Fernanda Campos. Penso que foi interessante termos um passinho fora da caixa da água e termos esta resposta muito positiva de um mundo em que, quando falamos em circularidade, temos que começar a pensar que a circularidade não é só económica, é uma circularidade da nossa vivência e de incluirmos, enfim, de forma até interseccional, outras áreas, outras dimensões, e foi muito interessante ouvir esta abertura também de um ambiente de trabalho que à partida não está muito ligado à água, mas que está aberto a pensar nisso, e congratulamos-nos com essa abertura. Eu vou agora pedir então ao professor Ricardo Reis que nos promete aqui meter água em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e portanto vamos ficar já de água na boca à espera. Obrigado. De facto, também eu manifesto a minha surpresa pelo convite e, portanto, quando me convidaram para vir ao Congresso Nacional da Água, eu só achei que vinha cá meter água, portanto, e é isso que vou precisamente fazer. Agradeço e saúdo os meus colegas membros do painel, com particular destaque para o Sr. Professor Quintanilha, que fez uma brilhante apresentação, sem menor destaque também para o António, que conheço de facto de outras andanças, onde metemos mais ar que água, mas pronto. Eu sou o diretor do Centro de Sondagens da Católica, sondagens de opinião pública, não sondagens de água, e metemos água às vezes também de acordo com muita da comunicação social e alguns agentes políticos também nestas matérias, mas uma das coisas que nos apercebemos há uns anos atrás é que era de facto muito difícil perceber como é que conseguíamos melhor sondar a população portuguesa em contexto de políticas públicas, ou se quiserem o termo em inglês é mais feliz, em policies e não tanto em politics. E uma das coisas que nos disseram era que uma forma eficaz de fazer isto era procurar o impacto das políticas públicas a nível local. Portanto, depois de uma apresentação muito vocacionada para um problema global, a nossa visão é como é que nós conseguimos pegar nessa visão global e localizá-la ao nível dos municípios. E, portanto, criamos esta iniciativa em 2016, 17, portanto, um ano depois da Agenda 2030 ser oficializada, numa dessas conferências que são muito úteis, que é o CESOP local, onde nós procuramos medir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todos os 308 municípios portugueses. É um exercício difícil, muito complicado de ser feito em alguns dos ODS, eu já vos falo um pouco melhor sobre isto, mas temos andado a estudar os famosos ODS, todos eles, desde então. E recentemente começamos a perceber que todos eles metiam água. E é isso que vos queria falar brevemente hoje. Por mais estranho que pareça, mesmo aqueles que são de uma natureza mais social ou mais económica ou mais institucional, também esses estão relacionados com a água. Quem primeiro nos chamou a atenção para isto foi o engenheiro Pedro Teiga, da Rios, que nos desafiou a meter água em todos os ODS. E é esse o exercício que vou fazer. Eu julgo que conhecem os 17 ODS, eles estão aqui completamente desarrumados propositadamente. O objetivo é então vermos onde é que há água em todos estes ODS. Desde logo, uma das primeiras visões é olhar para a água como elemento. E há dois ODS que estão debaixo d'água. O ODS 6, que tem a ver com o acesso à água e a saneamento
para toda a população e a conservação da vida nos oceanos, ou da vida marinha, estes diria eu que estão mesmo debaixo d'água. E depois há três, e se calhar até há quatro, eu já faço aqui uma alteraçãozita mais à frente, que estão diretamente ligados à questão da água, que são os ambientais. O 13 que tem a ver com a ação climática, o 14 que tem a ver com a vida na Terra, portanto não a vida marinha, mas a vida na Terra, e depois o 12 que tem a ver com a produção e o consumo sustentáveis. Muitas das vezes nos municípios nós vemos que é aqui que estão o entendimento do que é a questão ambiental, mas estes usam a água como elemento. Depois, numa coisa que é muito próxima do que o António disse, porque é a descrição da diversa filosofia que existe em relação a isto, uma visão mais utilitária da água, a água como um fim. E aqui estão muitos daqueles que são os objetivos sociais. O acabar com a pobreza necessita de gente que tenha acesso à água, o acabar com a fome, o objetivo 2 diz que é para acabar com a fome, alcançar uma segurança alimentar e melhorar a nutrição. Obviamente que isto tem muito a ver com a água como a hidratação das pessoas, e depois a promoção da agricultura sustentável, e é esta a pequena alteração, este último comentário neste ODS remete para a primeira família da água como ambiente, quer dizer, a utilização, e também remete para um que vem mais para a frente, mas eu acho que este é aquele que aliás é mais preponderante nesta dimensão de meter água. O terceiro tem a ver com o bem-estar e a saúde. Também aqui é evidente o papel que a água desempenha enquanto alimentador do ecossistema que todos somos, não é? Portanto, das tais 2/3 de células que precisam de água, tal como outro terço que também precisa de água, portanto. Depois mesmo a educação, quer dizer, nós não conseguimos assegurar uma educação de qualidade se as crianças, as pessoas, e já agora também aqueles que estão a falar, não estiverem devidamente hidratados, não tiverem um acesso à água melhor, e a redução de desigualdades dentro e entre países também depende bastante do acesso à água. Portanto, estão a ver que todos os ODS já começaram a perceber ao que vim, não é? Portanto, metem água. Aquilo que vos dizia era que a retificação que eu faria era eventualmente ali em baixo chamar a atenção para a agricultura sustentável ser também um elemento desta visão da água como elemento. Portanto, volta atrás. Depois, a terceira dimensão que olho é aquela que o António relevava que existia antes dos anos 70, penso que era essa a lógica, que a água como input, um input económico, um input para a energia, e aqui tem a ver com o ODS 7, que é assegurar a energia sustentável, renovável, a todos, o acesso a um crescimento económico inclusivo e digno para todos, a criação de infraestruturas e que é importantíssimo, que é as comunidades sustentáveis. Que é, portanto, aqui os ODS que estão a ver que estão ali alinhados numa família de ODS para a parte económica. Finalmente, o último dos ODS tem a ver, o último da família de ODS ligadas à água, tem a ver com a água e o meio social. Ou seja, o papel que a água tem e a função da água entre a desigualdade de géneros em muitas sociedades é determinante. E é importante ser tida em conta. A água como promotor de paz e de conflitos, e portanto a água como uma água também, e é uma coisa muito interessante de percebermos como a água historicamente é também um promotor de parcerias, e isto abarca o 17º ODS, que tem a ver com as parcerias para o desenvolvimento. Portanto, como veem, há água em todos os ODS, os 17 ODS, por mais distantes que eles pareçam estar da questão ambiental. Uma coisa que o Sr. Pedro me pediu encarecidamente é a opção, não vá para lá hierarquizar os ODS em função da água. Eu disse, não, esteja descansado porque aquilo é para ser lido em círculo. Precisamente, portanto, por isso é que aquilo é um círculo, não há aqui um que esteja acima dos outros, embora eu vos desafie a todos a pensarem qual dos 17 ODS é mais importante para vocês. É um desafio pessoal interessante que cada um de nós devia fazer. E portanto a minha lógica é, não preciso de hierarquizá-los porque há água em todos. Desculpem lá aqui o tom pálido e azul e branco, é um mau ano para nós, do azul e branco, mas é o que se arranja.
Uma das coisas interessantes que eu não sei se têm a noção é como é que isto está feito. Há 17 ODS, há 133 metas alinhadas nos... Não, desculpem, 169 metas alinhadas dentro dos 17 ODS. Eu não sei se vocês falam ODS fluentemente, eu não, eu só sei dizer os 17 ODS e algumas das metas, mas por acaso acho que é o tipo de coisa que nas escolas se devia ensinar às crianças. Conhecerem os 17 ODS e conhecerem até as metas, chegarem a um patamar dos 169 metas. Nós tivemos a olhar para as 169 metas e tivemos a dizer quais é que mencionam a palavra água, ou se quiserem, da bacia lexicográfica, não é? Portanto, não da bacia hidrográfica, mas da bacia lexicográfica, palavras que tenham a ver com água. E tivemos a alinhar isto pelos vários ODS. Uma das coisas que é impressionante é que, obviamente, naqueles ODS que eu identifiquei como estando debaixo d'água, todas as metas, ou quase todas as metas, mencionam palavras viradas para a água, daí aquela minha noção de que estão debaixo d'água. E nós sabemos isso, e quando se fala de localizar a água nos ODS, ficamos nesses 2 ODS e eu acho que é um erro, devemos ir além disso. Depois há aqui alguns que têm uma menção, há aqui o ODS 15, que é o tal da vida na Terra, que tem 3, mas depois temos o ODS 2, que tem a ver com a fome, o ODS 3, que tem a ver com o bem-estar, o ODS 11, que tem a ver com as cidades sustentáveis, e o ODS 12, que tem a ver com o consumo e produção responsável. Tem uma menção, não há menções à água, nem a conceitos relacionados com água em qualquer um dos outros, apesar de eu achar que devia haver. Já agora, se quiserem um parêntese sobre cultura, sabem quantas menções é que isto tem? Uma. Nas cidades. Não sei o que é que aconteceu, não sei que carga de água é que a Unesco estava a pensar, mas deixou-se levar nesta história e não está a cultura metida aqui, fecho parênteses, volta à água. Uma das coisas engraçadas que tivemos a fazer, isto é se procurarem ODS Interlinkages, encontram sites semelhantes a estes, é a tal rodinha dos ODS agora alinhados pelas diferentes metas e não não apenas pelos objetivos. Cada um daqueles tracinhos ali, ou rodelas daqueles círculos, é uma meta dentro de um ODS, e este é da União Europeia ou da Comissão Europeia, mas existem plataformas destas das Nações Unidas que podem fazer, em que eles procuram ver que ligações é que há entre entre as várias metas, como é que elas estão ligadas e onde é que há conflitos. Eu peguei na meta 2.4, que tem a ver com a alimentação relacionada com água, com a hidratação, e podem ver pelo boneco da esquerda que está ligada a quase tudo. Ou seja, a água de facto é um fator de ligação das diversas metas e que não entra em contradição com quase nada. Ou seja, que é o boneco da direita. Podia ter feito isto para todos os ODS ou a todas as metas que mencionam água, não vou fazer isso, não tenho tempo, fiz também para os do número 6 e podem ver aqui que estão ligados a quase tudo. Portanto, se pegarem nos 6 ou 7 ou 7 ou 8 objetivos do saneamento e do acesso à água, vão ver que estão ligados a quase todos, e portanto este bonequinho até é engraçado de fazer seguir, porque, ou seja, não apenas há água em todo o lado, como a água é um elemento de ligação dos diversos ODS, e portanto acaba por ser uma espécie de seiva do desenvolvimento sustentável. E isso era importante ser tido em conta. E dizíamos à entrada que eu achava bastante engraçado que nestes debates que vou tendo com os municípios que são parte da nossa rede, aconteceu em Valongo, aconteceu agora em Águeda, em que eles falavam como boa prática de sustentabilidade do trabalho que é feito no desenvolvimento dos rios e da recuperação dos rios. E uma das explicações é de facto porque é moda fazer isto. A outra é porque de facto isto é uma forma rápida de impactar em muitas dimensões o desenvolvimento das comunidades através da água. E essa era a mensagem que vos queria deixar. Ou seja, o que poderá estar a faltar é nós colocarmos a água no centro do debate das pessoas e da prosperidade e da paz e da parceria, tal como está no centro do debate do ambiente, do planeta. Não sei se têm a noção que os 17 ODS se espalham em 5 famílias, alguns ligados
às pessoas, que são os da fome, os da educação, os da pobreza, a igualdade de géneros, os do planeta, que são estes da ação climática e afins, os da prosperidade, que são os mais económicos, e depois os dois últimos, que é o da paz e o das parcerias. A nossa tese é que a água devia estar no centro, não apenas das questões do planeta, mas também nos das pessoas, nos da prosperidade, nos da paz e nos das parcerias também. E, portanto, olharmos para o potencial que a água tem de fomentar estas sinergias era o desafio que vos lançava. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Ricardo Reis, por esta revisita aos ODS, e trouxe-nos aqui vários elementos novos e muito interessantes para reflexão. Nós vamos agora iniciar, pronto, vou dar também informação de que tínhamos em programa a possibilidade eventual do presidente da APA se poder juntar online a nós, que não se verificou até agora, portanto ele está em Nova Iorque e provavelmente não vai conseguir fazer a ligação. Eu vou agora abrir então o período de perguntas, recolher um conjunto de 3 perguntas de cada vez e passo ao painel, e vou também pedir aos membros do painel que estejam em liberdade para tecer algumas considerações depois de ouvirem os outros membros, e portanto, desde já, alguém quer colocar alguma questão? Manuela? Mais alguém? Eu recolhia 2 ou 3. Chambel. Isto é como nos leilões, não sei se vi um braço levantado, vi este senhor, secretário de Estado do Estado de... Não me lembro. Muito bem. Então, Manuela, perguntas muito curtas, muito rápidas, para podermos depois... Eu não posso deixar de agradecer à PPH, a organização do Congresso. Ouve-se muito mal. Até eu posso, sabe que eu posso puxar pela voz e depois... Pronto, eu estava a dizer que não posso deixar de agradecer à organização do Congresso essa excelente sessão, mas também não posso deixar de registar que considero um privilégio a oportunidade de ouvir o professor Quintanilha ao vivo. Isto, não querendo desmerecer, considero um privilégio. Mas para não ficar só por considerações, que posso criar suscetibilidades, eu ouso pedir-lhe um comentário. Está-me a ouvir bem neste momento? Pronto. O professor, nas palavras de ordem para o século XXI, mencionou a conservação, a adaptação, a diversificação e a equidade. E pareceu-me que omitiu qualquer palavra de ordem no sentido da atuação. E eu quero acreditar que nós ainda vamos a tempo de atuar, tendo em vista a mitigação dos impactos daquilo que estamos a criar. E eu pergunto-lhe, foi com intenção ou está no meio de qualquer outra das palavras de ordem que colocou? E é só. António Chambel, da Universidade de Évora. Era uma referência, de facto, a esta última questão dos ADS, porque eu também já tinha chegado a essa conclusão que, de facto, a água é transversal a tudo isto, e até tenho também um PowerPoint sobre isso. Mas queria chamar a atenção em particular para que é aquele da igualdade de género, em que, por vezes, as pessoas não pensam muito nisto, mas eu que trabalho em África e vejo que as meninas são obrigadas a ir buscar água, às vezes 4, 5 horas de caminhada diária, são sempre as meninas que vão, portanto não podem assistir à escola enquanto vão buscar água para que todas as crianças da escola bebam. E por isso é fundamental atentarmos também neste aspecto, neste ODS particular. Boa tarde, bom dia no Brasil, né? São 3 horas a menos.
Eu não poderia deixar de registrar. Primeiro, eu não vou ter dificuldade agora quando for fazer os nossos planejamentos lá para identificar todas as ODS dentro dessa nova planilha aí que o professor Ricardo apresentou. Mas eu não poderia deixar de falar aqui, que se a gente pegar do acordo, não precisa nem ir tão longe, professor Alexandre, né? Mas se a gente pegar do Acordo de Paris para cá, quando houve o compromisso na COP de redução de 1,5 do efeito estufa, ou agora, quando nós tivemos na outra COP 27, no Egito, que há o compromisso de reduzir em 2,5%, né? É uma nova repactuação dos países, mas ouvindo a tua fala, que eu tenho muito acordo com ela, inclusive queria lhe convidar para conferências que nós vamos fazer no Brasil. Seria uma honra recebê-los todos e vocês também, da forma como nos recepcionou. Mas porque essa discussão não é só de decreto de governo. Eu não consigo trabalhar, é o que eu chamo de estratégia da pinça. Se é só ação governamental e você não tem a participação da academia, da ciência, das comunidades, você atrofia a pinça. Acho que o grande debate global é isso. Você vê nessa discussão da COP, que eu participei no Egito, você tem um peso de Estado enorme, certo? E isso desequilibra. Nós vamos ter aqui, o presidente Lula está convidando o mundo para ir para a COP 30 na Amazônia, o pulmão do mundo. O que acontece daqui para lá? Essa discussão a gente precisa fazer juntos. Então, não é só o decreto de governo, apesar de eu apresentar um governo, certo? Mas só a gente constrói isso com a academia, né? Com a comunidade científica e com o espaço correto daqueles que representam as unidades não governamentais, onde nós vamos ter muita dificuldade, como você está colocando. Muito obrigada. Eu vou passar, então, por ordem, ao professor Quintanilha, Ricardo Reis e o professor Gonçalves Henriques para responderem a estas 3 questões e comentários. Obrigado. Primeiro, agradecer as palavras simpáticas que foram dirigidas, devem ser os cabelos brancos que também ajudam a uma certa uma certa idade no processo. Em relação à questão da atuação, eu acho que o exemplo que eu dei, primeiro, obrigado por chamar a atenção, quando eu queria dizer 2 coisas em relação a isso. Em primeiro, eu mostrei um slide inteiro sobre a forma como questões ambientais tinham sido resolvidas, que nós hoje em dia até já nem falamos nelas, quer dizer, já assumimos que já não existem. E nós temos muita dificuldade em mencionar isso. Quando estamos a falar dos desafios ambientais, esquecemos de fazer referência àqueles que já existiram e que, em princípio, já foram ultrapassados. Não totalmente, mas foram ultrapassados através do conhecimento. Né? É sempre através do conhecimento. Mas, tanto na questão da adaptação como na questão da conservação, só se faz adaptação e conservação atuando. E, portanto, a ideia aqui é que nós não podemos só apostar na conservação de energia ou tornar a energia mais eficiente, mas temos que também ter a consciência muito clara da realidade que as alterações climáticas estão a acontecer, vão continuar a acontecer e vão ser cada vez mais graves. Por muito que a gente queira envolver-se nesses problemas, a realidade mostra que isto vai acontecer a curto prazo e vai haver populações e regiões muito mais afetadas do que outras, e portanto temos que ter consciência disso. Em relação à outra questão do envolvimento da academia e do social, eu aliás acho que num dos slides que eu mostrei, uma das coisas que nós, em relação às quais nós ainda temos muito pouco conhecimento, é como é que as sociedades vão reagir a estas questões, não é? Quer dizer, aquela questão do me first, que é mais atrativo, quer dizer, os outros eu primeiro trato de mim e os outros depois que se livrem. Eu acho que felizmente isso não é universal. Há muita gente a pensar nos outros, há muita gente a tentar criar ligações sociais e ligações económicas para ver se isso
pode ser ultrapassado, mas é um risco muito grande. Obviamente que em relação à academia eu não podia estar mais de acordo. Eu acho que o grande dilema da academia, o grande dilema que a academia enfrenta é que muitas vezes nós gostaríamos que as políticas fossem baseadas no conhecimento mais robusto que temos e às vezes temos que tomar decisões políticas antes de ter esse conhecimento. É sempre um dilema enorme. Aconteceu na pandemia, havia muita coisa que não sabíamos ainda e tivemos que impor em relação à questão da pandemia. E isto é uma dificuldade muito grande neste diálogo entre aqueles que avançam as fronteiras do conhecimento e depois aqueles que têm que tomar decisões práticas sobre como é que esse conhecimento vai ser utilizado. E o exemplo que eu dei do pós-Covid é um exemplo muito quente neste momento, porque os investigadores têm uma ideia muito, muito pequena e muito frágil sobre as consequências do pós-Covid. E estão a aparecer consequências a todos os níveis do corpo, neuronais, respiratórias, circulatórias, musculares, sobre as quais não há conhecimento suficiente. E, portanto, há milhões, isto é um relato nos Estados Unidos, há milhões de americanos à procura de ajuda e os que deviam ter o conhecimento ainda não sabem ajudar. Estão a testar montes de coisas diferentes, mas não conseguem ajudar. E é um dilema. Eu acho que respondi às duas questões. Tinham a ver comigo. Posso? Muito obrigado pela questão e pelo comentário. É de facto uma questão que é ultra pertinente e que é acentuada em contextos de maior subdesenvolvimento ou de menor desenvolvimento. Mas ela existe mesmo em países desenvolvidos. Ou seja, a questão da desigualdade de género perante a água é algo que, aliás, a senhora Inspetora-Geral do Trabalho acabou por mencionar indiretamente, quer dizer, as questões associadas ao trabalho precário em relação à água existem no nosso território, existem nos nossos territórios. É verdade que eles são muito mais visíveis em casos extremos, como aqueles que mencionou e que, aliás, relacionam-se com também o ODS da educação, o ODS 4. Mas é algo que é o que disse, quer dizer, está presente em todos os ODS, mesmo nesse que é um que nós, à partida, se perguntássemos à população em geral, nunca se lhes ocorreria dizer que era uma questão. Se me permite também algum comentário em relação às duas outras questões, a nossa obrigação enquanto entidades com conhecimento, e não apenas a nossa obrigação, mas aparentemente aquilo que esperam de nós, também os cidadãos, sobretudo em Portugal, é que atuemos, é que fazemos alguma coisa, é que estudemos estes assuntos, é que trabalhemos neste sentido. E transfiro para a resposta, para a pergunta do Sr. Secretário, exatamente no mesmo contexto, e que o façamos em parceria entre todas as entidades e livres de conceitos ideológicos ou de qualquer outra carga que possamos ter. Uma das experiências interessantíssimas que nós estamos a ter neste estudo dos ODS a nível local é que conseguimos recolher câmaras de todos ou quase todos os partidos do espectro político português, sem nenhuma distinção ideológica, quer dizer, tanto vamos ao município A, onde vigora o partido X, como vamos ao município B, onde governa o partido Y, e o discurso em torno dos ODS é um de atuação, de mobilização. Obviamente que ninguém diz, não, eu aqui não estou muito preocupado com a pobreza, eu nem me importo que isso exista aqui no meu concelho, quer dizer, é evidente. Daí a importância de conhecermos a palete dos 17 ODS, porque eles são evidentes para toda a gente nesta altura, quer dizer, eventualmente até podemos melhorá-los. Aquilo que o meu parêntese da cultura é porque há ali coisas que ainda estão em falta. E que temos que trabalhar de melhorar também o enquadramento, o framework de categorização do desenvolvimento. Mas de maneira nenhuma podemos parar a atuação, e não acho que não nos passou pela cabeça, se calhar era tão óbvio que nem sequer nos lembramos de mencionar, porque é isso que estamos a fazer. O que estamos a fazer é atuar estudando. Eu já agora aproveitava para, em complemento das respostas e em complemento da minha própria intervenção,
referir o seguinte. Eu tive a oportunidade de referir todo o desenvolvimento das políticas da água associadas à energia, ao Plano de Diversificação Nacional. Há todo um outro setor igualmente importante e muito interessante também, que vale a pena contrastar com este, que foi todo o desenvolvimento do regadio, do desenvolvimento com o Plano de Rega do Alentejo e depois com todo o desenvolvimento do regadio em Portugal. Aquilo que foi interessante verificar foi que o Plano de Rega do Alentejo, digamos assim, que começou nos anos 30 do século passado, concretamente há uma primeira iniciativa legislativa muito importante em 1937, de um ministro, Rafael Duque, curiosamente muito inspirada no desenvolvimento do Vale do Po, em Itália, que foi uma das âncoras do desenvolvimento do fascismo italiano. Enfim, hoje não estamos muito cientes disso, mas é interessante verificar que todo o desenvolvimento do Plano de Rega do Alentejo foi muito inspirado nas bases económicas, enfim, no aspecto talvez mais positivo que tivesse esse desenvolvimento do económico associado ao fascismo italiano, que foi de facto o desenvolvimento agrícola, e que depois teve uma segunda fase de 56-57 com o plano de fomento, salvo erro, o primeiro plano de fomento, em que há figuras extremamente interessantes que tiveram a participação nesse processo, desde o engenheiro Amar da Costa, que também foi fundamentalmente um técnico, engenheiro civil, foi fundamentalmente um técnico e foi diretor-geral dos serviços hidráulicos, mas depois todo um conjunto de agrónomos que são muito responsáveis pelo grande desenvolvimento do Instituto de Agronomia, alguns dos quais nós conhecemos de nome, como Cortim Graça, que foi também fundamentalmente técnico, Henrique de Barros, que depois chegou a ser Presidente da Assembleia da República já depois de 25 de Abril, e vários outros. Portanto, são figuras muito importantes que estiveram associadas a isso. Agora, aquilo que eu gostei, e depois há uma terceira área muito mais recente, que está associada a um dos nossos oradores, que foi todo o desenvolvimento do saneamento básico, em que aqui, curiosamente, foi investido fortemente no LUNEC, com a criação do Núcleo de Engenharia Sanitária na hidráulica, e que constituiu a base de conhecimento de todo o sucesso que nós tivemos no desenvolvimento das políticas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. E, portanto, de novo, o conhecimento foi muito importante para todo o desenvolvimento do setor de sucesso, com riscos muito grandes, aliás, acentuados pelo próprio Jaime Mel Batista na sua intervenção. Porquê? Porque o desinvestimento no conhecimento gera um conjunto de fragilidades que neste momento estão à vista, não é? Que têm de ser resolvidas. Gostava só ainda de referir, muito brevemente, que enquanto no caso do desenvolvimento do regadio tivemos uma empresa forte, mas forte e com grande, e é uma empresa pública, que foi a EDIA, com o desenvolvimento da Alqueva, e a continuação de todo o desenvolvimento agrícola do Alentejo, enfim, com sucesso, eu tenho que dizer com sucesso, porque de facto nós conhecemos todo o desenvolvimento que tem vindo a ser feito, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a parte de abastecimento ibérico, em que nós tivemos uma decisão política um pouco tomada de forma, enfim, pouco fundamentada. Foi por simplesmente, o objetivo era bom, mas depois a concretização falhou. Foi simplesmente dizer: nós vamos acabar com as centrais térmicas a carvão em Portugal, fechá-las. Fecharam-se as centrais térmicas, e agora como é que nós garantimos o abastecimento da rede? Fundamentalmente com as hídricas. Ora bem, o que aconteceu foi que, infelizmente, tivemos logo a seguir um ano de seca e fomos fazer a exploração das albufeiras até ao limite, e tivemos as albufeiras nos limites, de forma que foi necessário cancelar a produção de energia elétrica a partir das hidroelétricas, não havia água, e acabámos por consumir ou produzir as mesmas emissões de gases com efeito de estufa, não com as nossas centrais termoelétricas, mas com as importadas. Vamos importar a Espanha,
que continuaram a produzir CO2 para nós termos eletricidade, e nós fechámos as nossas centrais. Portanto, de facto, houve aqui claramente uma falta de planeamento, uma falta de conhecimento de planeamento para saber, nós vamos fechar estas centrais, o que é que vai acontecer? E vamos ter isto outra vez no futuro. Porquê? Porque já se anunciou, a União Europeia já anunciou que pretendia também fechar as centrais termoelétricas a gás, que são fundamentais no nosso país. Qualquer dia temos um ministro qualquer que ouve isto, de ouvir na Comissão Europeia, vamos fechar, então vamos fechar as centrais a gás. E depois? Como é que vai ser? Não há estudos, não há conhecimento aplicado para saber como é que nós vamos resolver os problemas. E para mim este é um dos problemas que nós temos hoje, é decisões que são tomadas que não estão fundamentadas em conhecimento, não estão suportadas em conhecimento, como estiveram no passado, com organismos de investigação, com as universidades, com os laboratórios de Estado, etc. Aliás, curiosamente, também não referi isso, mas aqui a ideia da constituição do NEC e dos outros laboratórios de Estado veio muito também na tradição americana. Não é? Os americanos, todo o desenvolvimento das grandes obras hidráulicas foi baseado fundamentalmente num grande investimento de conhecimento de laboratórios de hidráulica, enfim, e que são fundamentais. E era isto. Obrigada, professor. Nós ainda temos aqui cerca de 20 minutos. Eu queria fazer duas notas. Primeiro, não queria deixar sem resposta, não sei se é uma questão de género, o comentário do professor António Chambel. Ninguém falou sobre essa questão, que é extremamente importante, como é evidente, o facto de as mulheres serem, em muitos países, as principais motoras do abastecimento, do acesso à água. E, no caso das meninas, isso até fazer com que elas depois deixem de ir à escola e não consigam fazer outras atividades até de crianças e brincar, porque estão sobrecarregadas com uma questão dessas. Portanto, obviamente que isso é uma questão importante. E não é só, e atrevo-me a dizer que a pandemia nos alertou para que dimensões de género e acesso à água, e questões da água e de poupança e de conservação são sentidas de formas muito diferentes também nos nossos meios mais desenvolvidos e mais ricos, e que se calhar não podemos apenas deixar de nos preocupar com esse aspecto nos países em desenvolvimento, mas no mundo em geral. E penso, não queria deixar de fazer este comentário porque os meus colegas do painel esqueci-se, mas foi certamente porque estavam perfeitamente de acordo. A outra questão que vou aceitar, se calhar apenas duas questões muito breves, mas gostava só de fazer um comentário sobre esta questão do conhecimento que o professor Gonçalves Henriques referiu e a questão da imprevisibilidade que o professor Quintanilha referiu. Até que ponto é que é possível haver este conhecimento num contexto de grande e crescente imprevisibilidade? Ou seja, que tipo de conhecimento é que nós realmente precisamos? É o conhecimento tradicional? É o conhecimento dos livros da academia? Ou estamos a chegar a um ponto da civilização em que o conhecimento que precisamos é realmente de outro tipo, e é esse que precisamos esse outro tipo que precisamos ainda de construir o seu enquadramento? Eu deixo esta questão para si, mas primeiro vou dar espaço ainda a uma ou duas perguntas dos nossos colegas na assistência, se quiserem ainda muito brevemente fazer. Não vejo mãos levantadas. Está aqui, peço desculpa, uma questão. E depois passava de novo aqui ao painel. Boa tarde a todos. Dália Loureiro, do Núcleo de Engenharia Sanitária aqui do LNEC. Felicito todos os oradores por esta excelente oportunidade de estarem aqui conosco. E a questão que eu tinha era para o professor Ricardo Reis. Mais alto. Vou tentar. A questão que eu queria colocar prende-se com a monitorização da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos nossos municípios, mais de 300, com realidades, com problemas diversos, com uma dimensão, escala muito variada, num contexto hoje que vivemos
climático também muito variável, regional e temporalmente. Como é que isto está, qual é a percepção, qual é o feedback que nos pode dar dessa implementação desses objetivos pelos vários municípios? Vou passar então ao painel, não sei se o professor quer responder já aquela questão ou se quer responder a esta mais concreta e depois, se calhar, há aqui mais algum espaço para... Não, mas pode. É um desafio muito grande aquele que nós estamos a tentar responder. Nós começamos com menos de 100 indicadores. Repare, a lógica disto é nós temos que encontrar 308, temos que encontrar indicadores que estejam disponíveis para todos os municípios, quer dizer, ou seja, aquilo é o denominador, é o mínimo denominador comum de indicadores que estão disponíveis, sem desprimor nenhum para os Açores, desde o Corvo, que é o mais pequeno concelho do país, até Lisboa, que é o mais populoso, ou até Odmira, que é o maior. Portanto, tem que estar disponíveis para todos, o que nos levanta desafios de procura de dados e de informação que são bastante desafiantes. A perspectiva que temos é que estamos a caminhar bem, portanto, em termos de atuação, estamos a ir no sentido certo. Não estamos a ficar muito para trás num conjunto de indicadores. A percepção que temos é que, em comparação com outras realidades e outras geografias, estamos bem. Portanto, mas isso não nos deve deixar de braços caídos ou contentes e parados. Mas há muita coisa que tem erros de medida e que gostaríamos de melhorar em termos de medida. E eu dou-lhe um exemplo que é mais ou menos evidente. Como é que eu meço a vida marinha para os 308 municípios, se uma percentagem enorme dos municípios não tem sequer orla costeira? Quer dizer, temos que andar à procura de indicadores que se apliquem, volto a dizer, a todos os municípios, tenham eles orla costeira ou não tenham orla costeira. Quer dizer, aí ficamos muito reduzidos. Eu reconheço que esse indicador é um dos que medimos pior, porque temos que ter indicadores iguais para Bragança ou para Sesimbra, não é? Portanto, o que não faz muito sentido nesta da medição da qualidade da vida marinha, e portanto acabamos por ficar com os indicadores da acidificação das águas freáticas e do que existe. Desculpem, lá estou mesmo a meter água agora. Mas tem sido um desafio bastante interessante, e há algumas coisas giras que temos reparado. Uma das coisas que temos evitado é, por exemplo, fazer rankings. Quer dizer, achamos que a construção de rankings de municípios e eu poder dizer que este é melhor que aquele não resolve rigorosamente nada em relação a este assunto, e que gostamos que haja, mas é a identificação de comportamentos relativos em proximidade. Como é que o meu município está em comparação com a comunidade intermunicipal, como é que ele está na região, como é que ele está com municípios que são comparáveis em termos de densidade populacional e em termos de características sociodemográficas. E, portanto, essa perspectiva é uma perspectiva que eu acho que tem sido interessante e tem sido bem realizada. O grande desafio que temos é um de impacto, que aliás está ligado às questões que estavam a colocar sobre que tipo de sabor é que queremos ter, de saber é que queremos ter, ou que sabor de saber é que queremos ter. E tem muito a ver com queremos um saber que tenha impacto e que mude o discurso das pessoas, dos eleitores, dos cidadãos, para policies e não para politics. E aqui acho que estamos a fornecer dados que permitem uma decisão muito mais madura sobre as decisões que as populações estão a tomar a nível local. Um último comentário para dizer que este nível de desagregação de informação é muito ambicioso, mas nós ainda temos a ambição de atuar ainda mais. E achamos que já subimos ao patamar local. Eu costumo dizer subir e não descer, porque eu acho que é porque o poder local está mais próximo das populações e, portanto, está acima dos outros poderes mais centralizados. O nosso objetivo é fazer uso de um instrumento que só existe em Portugal, que é das freguesias. Se nós conseguirmos chegar não à Smart City, mas à Smart Neighborhood ou à Smart Street, estamos a chegar a um patamar, inteligente que aparece ali também de propósito, a um patamar de proximidade com a população, que aí sim será muito direto e que é incontornável às pessoas entenderem estes saberes. E esse é um ponto importante. E essa é a oportunidade de elas se perceberem de problemas, por exemplo, de desigualdade de género, que estão associados a outras realidades,
e que isso não lhes passe despercebido quando for relevado no discurso político sobre estas matérias, e que seja um discurso de policies e não de politics. Bem, a pergunta que me foi feita é quem me dera saber responder, não é? Que tipo de conhecimento é que nós precisamos? Eu costumo dar 2 ou 3 exemplos. A decisão mais inteligente que eu adotei quando estava na universidade foi eu estava numa licenciatura, como se chamava na altura, em Física e Matemática. E no 3º ano resolvi tirar o 3º ano inteiro para fazer Filosofia, Francês e Alemão. E foi provavelmente a coisa mais inteligente da minha carreira toda, porque me abriu os olhos para uma forma diferente de questionar o mundo e questionar a sociedade em que vivemos. Tive muita sorte, porque tive um professor de alemão absolutamente fora de série e um professor de filosofia também muito provocador. Né? E eu na Universidade do Porto, antes de me jubilar, uns anos antes, começámos um mestrado integrado em bioengenharia, em que os alunos passavam, durante os primeiros 2 anos, o primeiro semestre todo na Faculdade de Engenharia e o segundo semestre todo no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, para perceberem estes mundos diferentes, perguntas diferentes, formas de questionar diferentes. Não dá tudo, mas mostra aquilo que é a diversidade da forma de pensar. E uma das críticas maiores que se faz hoje em dia é que o conhecimento está tão espartilhado que os problemas que são muito complexos de resolver, porque estes desafios todos são muito complexos, as respostas só os tecnocratas é que percebem. E, portanto, nós quase que voltamos ao passado em que o problema é tão complicado que precisa de pessoas altamente formadas em 3 ou 4 áreas para poder dar uma resposta que ninguém percebe. Ou não, ninguém percebe, estou a exagerar, mas que poucas pessoas percebem. E portanto, tem que delegar a sua confiança naqueles em quem tem confiança sobre o que estão a fazer. Mas isto é um dilema muito grande. E no futuro, isto também tem a ver com a questão do trabalho, no futuro esta ideia de que nós estudamos 20 anos, trabalhamos 40 e depois estamos na reforma 15 ou 20, isto também já está a desaparecer. Né? Quer dizer, hoje em dia, a grande maioria das pessoas, eu mudei de continente 3 vezes, eu mudei de área de interesse 4 ou 5 vezes. E agora estou na política, que era uma coisa que eu nunca pensei que iria estar. Mas esta dinâmica de ter curiosidade pelas questões que são levantadas, a questão da discriminação de género, por exemplo, as divisões binárias ou não binárias do género, que são fascinantes. Hoje em dia saiu um artigo no Economist há uns meses atrás, em dezembro, sobre o que é que as jovens raparigas hoje esperam do mundo. E é extraordinário que elas... A ideia de que uma das suas funções era reproduzir-se quase que desapareceu. E, portanto, há outros desafios no mundo. Isto está a evoluir. E os jovens, muitas vezes, são os que mais pressionam em relação a estas questões. Deixem-me só terminar com outro aspecto. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa são as aplicações do conhecimento, que não estão desligadas. Mas eu não sei se a maioria dos presentes sabe que atualmente toda a insulina que é produzida no mundo é produzida na China. As fábricas de produção de insulina deslocaram-se para a China e, portanto, se a China há um dia decidir que a insulina não sai da China, como é que ficam os diabéticos todos que precisam de insulina? Isto não é conhecido. Quem é que sabia disto? Alguém sabia disto?
Mas isto é uma questão dramática, não é? Quer dizer, isto é uma questão de política global e que tem implicações enormes sobre a saúde dos nossos cidadãos. Eu terminava deixando-os preocupados. É isso que eu queria. Saber que nós não queríamos. Professor, não sei se quer também fazer Não, acho que ficamos muito bem Ficamos. com este comentário final. Então, Professora Quintanilha. muito obrigada ao professor António Gonçalves Henriques, ao professor Alexandre Quintanilha, ao professor Ricardo Reis, pelas excelentes oratórias, enfim, conversas que nos trouxeram inspirações, preocupações, que nos vão acompanhar e que nos vão ajudar a digerir ainda melhor, não só o almoço que se segue e que espero que nos possam acompanhar dentro do possível, mas também do restante parte dos nossos trabalhos da parte da tarde, e depois finalizamos o congresso hoje ainda com uma mensagem do nosso secretário-geral das Nações Unidas e conterrâneo, enfim, português, António Guterres, de modo que eu só me resta agradecer aos participantes também, e encerrar esta sessão mais uma vez. Muito obrigada pelas participações, muito obrigada, foi um prazer.